Jairo Yamamoto, te conheci, fui lá na sua sede, lá em Atibaia, e depois fui conhecer a sua história, né? Você começou trabalhando, era o quê? Contínuo no Banco do Brasil? Como é que era Quase o isso, cargo? mais ou menos, menor aprendiz. Menor aprendiz? Esse era o nome técnico lá, mas não, era um contínuo, só que era menor. Como é que foi sua vida? Porque depois você fez sua grande carreira na indústria farmacêutica, foi a principal pessoa da Medley até a venda, né? A Medley, uma das percursoras do mercado genérico do Brasil, né? Seu amigo Xandão, Negrão, grande pessoa. Depois você pegou todo o seu dinheiro que você tinha ganhado da vida toda e falou, vou fazer uma indústria que é a Altai, que depois você vai contar pra turma aí o que que a Altai é e aonde que ela vai chegar. Mas me conta desse iniciozinho aí, como é que foram as coisas? Olha, acho que eu vim de uma família muito humilde, né? Então precisei começar a trabalhar bastante cedo e na época entrei no Banco do Brasil como menor aprendiz, tinha 15 anos de idade. Antigamente, assim, a mãe, né, lá no interior, assim, ou o filho ser médico ou gerente do Banco do Brasil, né? Então você já entrou, né, um garoto promissor. Não, tive sorte, vamos chamar assim. Aí comecei, entrei no banco, 15 anos, fiquei no banco 3 anos, depois eu saí, fiquei um ano trabalhando em auditoria, entrei na faculdade e depois voltei para o Banco do Brasil. Então, na verdade, fiquei até os 30, saí do banco e aí começou a minha carreira na indústria farmacêutica. Durante o período que passei no banco, pude aproveitar, fiz IBMEC, fiz economia, fiz IBMEC, trabalhei no Banco de Investimento do Banco do Brasil, no BI, no início. E aí tive o convite de trabalhar com o Xande, na época na Med, que nem era Med, né? Era uma outra companhia. E lá fiquei durante 19 anos. Então fiquei durante 19 anos, passei alguns anos na área financeira, como diretor financeiro, alguns na área comercial, e os últimos 10 como presidente da companhia. Em 2009 nós vendemos uma companhia para a Sanofi. Você chegou a trabalhar com os franceses uma época? Um ano. Como é que é o choque cultural de você sair de uma empresa de dono, familiar, para uma multinacional francesa? Olha, é um choque muito grande. Eu acho que é mais que cultural, né? Porque trabalhei em uma empresa familiar, era o presidente da companhia e, vamos dizer assim, eu tinha um poder de decisão muito grande. 90% das decisões era comigo, 10% dividia, tinha uma relação muito boa com o Xande. E depois você cai numa empresa multinacional, onde o presidente da companhia, a autonomia é muito baixa. Né? Multinacional, o processo de autonomia é extremamente baixo. Diferente de uma local que você está olhando para o mercado, as empresas multinacionais olham muito para a matriz. Olha muito para... Você olha muito para dentro de casa e esquece um pouco o mercado. Total, esse é um grande choque. Então, eu me dei conta que eu realmente não tinha... muita coisa chata, reunião, processo. Vou contar uma história para você que eu acho que ilustra bem isso daí. Eu sempre fui muito de visitar cliente como você é. Saia daqui, saia de lá, ir visitando cliente. Gastar sola de sapato, né, meu irmão? Imagina que um dia eu não recebi um cliente lá e tive que deixar ele esperando 2 horas. Por quê? Porque essa quantidade de reuniões internas, né, voltadas para a matriz. Mas não tinha, o pessoal tem que receber um cliente que acabou de chegar aí. Há uma série de coisas, né? O sistema é complicado, reuniões e tal. Então eu falei, olha, isso aqui não vai funcionar, não funciona. Como é que eu ia no cliente, agora o cliente veio me visitar. Eu esperava o cliente, eu ficava esperando o cliente e eu deixei o cliente esperando. Cara, isso é uma coisa maluca, né? Então eu falei, não, isso aqui a gente não tem perfil para esse tipo de situação. Então eu fiquei lá 1 ano, fiz a transição, acho que foi importante. Você fez um bom dinheiro na Medley. Você era um cara que poderia ter parado de trabalhar, uma vida confortável, mas você foi para cima de novo, comprou terra, montou a Altaia, meio que apostou tudo de novo. Então eu acho que aí a gente chega em estágio da vida que o que nos realiza são os desafios, né? Eu acho que a questão financeira a partir de um determinado ponto, ela não é mais importante. O importante é a tua capacidade de empreender, importante é a vontade de se desafiar. E isso aqui me moveu. Eu falei, olha, eu preciso de desafio, não, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Então, comecei tudo de novo, né? Então, deixei de presidir uma companhia grande. Na ocasião, eu até
falo algumas vezes, podia ter feito mais do mesmo, que é mais do mesmo. Tocar a bola de lado, reunião Não, interna. nem era isso. Eu tinha convite de outras empresas nacionais para ocupar a mesma posição que eu tinha lá. Com autonomia. Mais ou menos, né? Acho que já é um pouco diferente. Nas outras companhias tinha uma relação diferente. Mas foi... No caso, eu preferi empreender um negócio meu do zero, né? Então, foi o que eu fiz com a Altaia, quer dizer, comigo... Antes da Altaia, você chegou a tentar fazer alguma outra coisa que você quebrou a cara? Cara, não, porque minha dedicação total era lá. Enquanto eu estava lá, eu comecei a investir numa fazenda lá no Nordeste, mas muito mais pensando em patrimônio e tal do que alguma coisa operacional. Mas isso acabou não acontecendo, acabou virando um negócio. Hoje a gente tem uma operação no agronegócio relativamente grande, né? A gente tem uma fazenda, são duas fazendas na verdade, 21 mil hectares, a gente planta perto de 10 mil, um pouquinho mais. Soja, milho. Isso fiz concomitante. Enquanto eu estava nos últimos 10 anos da média, eu fiz isso Estou também. te perguntando isso porque geralmente quando a gente vai conhecer um empresário e a gente trabalhou junto com você, a gente vai checar a capivara do cara, que o pessoal fala assim, não, já era um cara muito correto. E aí me citaram que teve um empreendimento que você fez que não deu muito certo, você honrou o pagamento de todo mundo. Não, isso acho que foi dentro da Altaia. Na verdade, acho que deve ter sido uma parceria que a gente fez e que acabou não funcionando, porque era um desenvolvimento de produto e esse desenvolvimento acabou não dando certo. O parceiro bancou os custos e acabou não acontecendo. Então, obviamente que me senti na obrigação de ir lá e acertar, porque eu acho que é o que eu esperaria de alguém se eu tivesse feito o contrário. Então, me coloquei na posição e obviamente que... Você colocou um no lugar do outro. Claro. Eu acho que é importante isso. E hoje a Altaia, vocês têm dois braços, né? Um para o dia a dia e outro para o futuro, né? Que eu falo que a Equalive é um negócio do futuro. E como é que você está enxergando assim, o papel da Altaia nesse cenário do Brasil de envelhecimento populacional, renda menor, vamos para simplificar. Como é que você vê o papel da sua empresa nesse cenário? Porque as pessoas estão envelhecendo mais, vão usar mais remédio. Por outro lado, a gente assistiu uma palestra de manhã que a pandemia talvez trouxe na população aquele chipzinho de querer se prevenir mais. E aí ela vai consumir produtos da Equalive que são preventivos, né? Você tem ali uma gama de vitaminas, produtos que são preventivos. Como é que você enxerga a Altaia nesse novo mundo? Então, essa é uma boa pergunta e isso foi o que nos norteou quando a gente começou o negócio da Altaia. Diferente da Medley, que a gente focava só em tratamento, ou seja, desenvolver medicamento para tratar quando alguma pessoa adoece, já tinha um movimento fora do Brasil de prevenção. Então, quanto mais a população é esclarecida, quanto melhor a renda é distribuída, as pessoas percebem que prevenir é melhor que tratar. É claro que em algum momento você vai acabar adoecendo. Então, a questão da prevenção, que é de onde vem a Equalive, ela está em linha com isso. Quer dizer, quanto antes a gente puder ajudar as pessoas a não adoecerem, melhor a qualidade de vida delas. E quando elas adoecerem, aí sim, tratamento. Então, a ideia de Altaia Equalive é pensar na saúde da pessoa como um todo. E pensar de que forma nós podemos contribuir para que elas não adoeçam ou que elas se cuidem, que elas se previnam. E aí entra a questão da suplementação e com vitaminas, minerais. Então, isso é muito importante. E, obviamente, quando a pessoa adoece, aí tem também um outro lado que é pensar em levar uma alternativa terapêutica moderna, ou seja, um medicamento moderno, mas pensar também no poder aquisitivo da população. Então, o foco nosso, quando pensar em tratamento, é buscar oferecer produtos que estão menos disponíveis no mercado, que sejam drogas mais modernas, mas também que tenha preço adequado, né? Então, essa é a proposta, né, da companhia, olhar para pessoas antes de adoecerem e cuidar para que quando elas adoecerem, a gente oferecer alternativas terapêuticas modernas, porém acessíveis. O que você fez de diferente na Equalive e na Altaia da Medley? O que você aprendeu na Medley e falou, isso aqui eu quero fazer diferente nessa nova empresa? Olha, eu acho que primeiro, eu acho que é uma questão mental, né? A gente, às vezes, quando você está numa empresa grande, a gente associa o nosso nome ao sobrenome da companhia.
Jairo da Medley e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa de aprendizado é você se despir da vaidade, ou seja, eu era presidente de uma companhia muito grande e de repente eu virei dono de uma companhia que não existia, muito pequena. Então você tem que estar preparado psicologicamente. As pessoas te recebem diferente, você liga, normal. Aquele cara não te atende mais de primeira. É normal, porque veja bem, a gente tem que entender que ele não está atendendo você pelo seu nome, está te atendendo pelo que você representa. Está tudo certo. Imagina que a gente, enquanto você preside uma companhia muito grande, você tem um peso grande no cliente. Quando você está numa companhia pequena, você não representa nada. Então, é claro que as pessoas vão te tratar bem, mas, assim, do ponto de vista negocial, você tem muito pouco a oferecer. E isso a gente tem que saber. A gente tem que reconhecer. E trabalhar para que você comece a se tornar importante. Então, eu acho que o que nos ajudou muito, em particular, aí, nesse processo nosso da companhia, que nós estamos falando aqui, esse ano nós vamos chegar no 12º ano, foi a reputação que a gente construiu lá atrás, mas também a humildade de saber que agora eu estou numa companhia pequena, eu tenho poucos produtos, ainda não sou relevante, trabalhar para que você se torne cada dia mais relevante. Você teve algumas gratas surpresas aí nessa jornada aí de começar do zero de novo? Alguém falou, pô, esse cara me ajudou, não esperava que ele me ajudasse. Não, eu tive gratas surpresas. Me conta uma aí. Não, eu, por exemplo, acho que no começo, porque veja bem, quando você recomeça, as pessoas que te ajudam no início, a gente tem que valorizar muito. Então, como exemplo, eu sempre falo disso aqui para muitas pessoas, por exemplo, o Maurício Bilho da Eurofarma, que é uma grande mega empresário, do setor. Ele nos ajudou muito no início. Como é que foi bater? Porque o Maurício, eu não conheço ele pessoalmente, mas reza a lenda que é uma pessoa muito correta, porém dura. Como é que foi? Eu acho que o duro aí, eu não tenho essa percepção. Eu acho que o Maurício é um cara extremamente correto, porque ele combina, não precisa escrever. E ele, comigo, foi uma pessoa que contribuiu bastante para a companhia. Outra pessoa também que nos ajudou. Conta aí no dia que você ligou para ele. Falou, estou começando aqui, porque você faz parte da produção da Eurofarma na sua planta da Altar. A gente fez bastante negócio, ainda faz. Mas antes até de começar, quando eu já estava finalizando a aquisição da empresa, que era muito pequenininha na época, eu fui procurá-lo e dizer para ele que eu estava começando esse negócio, que a gente estava pensando em desenvolver alguns produtos e tal, e ele de cara nos apoiou, falou, se você precisar eu vou te ajudar, nós temos alguns produtos que nós podemos fazer junto e tal, e ele 100% nos ajudou naquele momento. E honestamente, quer dizer, se ele mandasse alguém fazer uma auditoria na companhia para ver se eu tinha condição de entregar o que a gente estava buscando, nenhum auditor iria dizer para ele, olha, está tudo certo. Então ele confiou muito em você. Não, muito, e nem se preocupou em fazer isso. Então, isso é muito marcante. Eu acho que também o Sami da Profarma também sempre foi um parceiro muito bom, nos ajudou no início, também em algumas situações. Então, assim, acho que se eu for olhar aqui, o que fez diferença mesmo para a gente foi realmente a credibilidade, a reputação e algumas pessoas em particular acreditarem na gente, né? Então, porque por mais dinheiro que e no caso não foi muito, né, porque o negócio farmacêutico toma muita grana, né? Então, muito do que nós fizemos... anos de investimento para lançar um produto. E o capital nosso que eu tinha lá era muito pequeno para fazer frente ao que precisava. Então, a gente teve muita ajuda nesse sentido, pessoas acreditarem que a gente conseguiria fazer, e também algumas pessoas também que vieram comigo no início, né, que deixaram lá o trabalho na Medley, que são meus sócios no começo, e que acreditaram no sonho. Então, pessoas que estavam também numa posição confortável, numa multinacional, e de repente aceitaram sair daquela posição confortável e ir para o risco. E são sócios meus hoje que estão desde o início, né? Hoje eu tenho na companhia 82% e o resto é dos pessoas. E para onde que vai a Altar? O que é o futuro da Altar? O que é o seu sonho para ela? Olha, eu acho que assim, né? Quando a gente olha para o Brasil, olha para a população brasileira, olha para a carência que existe, não só do ponto de vista de saúde, mas não só de saúde, eu acho que a gente tem um papel muito importante, né? A gente sabe que a necessidade das pessoas é muito além daquilo que elas têm em termos de capacidade de pagamento, ou seja,
maior que seja o crescimento do Brasil nos próximos 10 anos, nunca vai ser suficiente para que esse crescimento gere renda suficiente para as pessoas consumirem. E a gente está num papel importante de fazer produtos de qualidade, produtos modernos e produtos acessíveis. Então, o papel da nossa companhia é um papel de estar sempre à frente para fazer isso. E não só para tratar, como para prevenir. Então, eu acho que é uma proposta que, se você olha para o mercado, que ele é grande, olha para as necessidades das pessoas, que também é maior, e se você tem, de fato, um propósito de contribuir genuinamente para a melhoria de qualidade de vida das pessoas e acesso, acho que então é um potencial muito grande. O propósito que nos move é isso. Então, eu acredito que ele é um propósito genuíno, verdadeiro e que tem um viés social importante. Então, acho que crescer vai ser uma coisa natural e uma consequência. Que bacana. Agora, quem não conhece, esse aqui é um grande anfitrião para receber as pessoas na casa dele. Ele e a esposa dele, Dona Márcia. Eu estive jantando na casa dele, nunca comi tanto, porque a turma é boa de fazer comida. Agora, e eu vi que Dona Márcia tem um orquidário muito bonito lá em Campinas. E a paixão pelas orquídeas, como é que é cuidar das orquídeas? Olha, eu vou voltar antes das orquídeas. Ela é uma... Nós estamos juntos há muito tempo, né? Mais de 40 anos. E ela sempre me ajudou. Então, o trabalho que ela faz é receber as pessoas, ela mesma trabalha, ela mesma prepara, ela mesma ajuda. Quer dizer, isso você viu lá, né? Tudo conforme. E não tem terceirização, não. Lá é made in house, é mão na massa, né? E a questão das orquídeas é algo que sempre teve em casa, ela gosta muito, né? Então, ela sempre presenteia também as pessoas, né? Acho que você deve ter... Eu recebi minha orquídea lá. Então, vai jantar e leva uma orquídea para casa. E em casa deve ter lá umas 6.000 orquídeas. Né? A gente já perdeu um pouco a conta, né? Porque sempre compra, depois que as folhas caem, as flores caem, ela coloca no jardim lá, depois do ano que vem tem de novo. Então, eu acho que assim, nós temos isso também na empresa, acho que você foi lá. Nossa empresa, a gente tem orquídeas o tempo todo, né? Porque eu acho que quebra um pouco, né? Aquele ambiente corporativo, né? Dá uma certa, como é que eu vou dizer, leveza para o ambiente e é muito mais agradável. Então, é uma característica de casa que está na empresa. Meu amigo, obrigado. Manda um abraço para a Dona Márcia. Estou ansioso, vou voltar lá para a gente fazer um almoço. Mas vamos fazer depois da Páscoa, que aí eu vou com calma lá fazer essa visita. Obrigado. Um beijo, obrigado. Tchau. Foi legal pra cá.